Depois de quase um ano sem aparecer por aqui, eu resolvi voltar. E ideias para vídeo até que não faltaram não, mas o que faltou mesmo foi o tempo. Mas como essa semana é a semana do Sisu, eu quis aproveitar ela para falar um pouco da minha experiência no curso de Física e quem sabe atrair alguns de vocês para o curso que já vou adiantando que é bem legal. Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! Como todo bom calouro, a primeira coisa que me deixou desnorteado quando eu cheguei foi a questão das salas de aula. Eu nunca sabia onde elas ficavam, eu ficava olhando para aquele papel, falava onde carambas é A32B, eu não tenho a menor ideia. E aí eu sempre tinha que ficar indo de um prédio para o outro para ver se era em um, se não era no outro. Porque eu dei sorte até com isso, que eu só tinha aula em dois prédios, que era no prédio da Física e no prédio H, e um era logo de frente pro outro, olha que felicidade! Então quando eu entrava no prédio errado, eu não precisava sair correndo pelo campus todo em busca do outro, era só eu atravessar a rua. Então até que nessa parte eu me dei bem. E outra coisa que eu estranhei um pouco quando eu cheguei na faculdade foi a questão do silêncio na sala. No ensino médio a galera fica zoando, fica conversando, fica atacando bolinha de papel no outro e tal. Um pouco pela questão da idade, mas também muito porque a galera em geral não quer estar lá. Às vezes está tendo uma aula de matemática e o cara quer ir para artes, sabe? São ramos completamente diferentes e que eu até entendo dele não querer prestar atenção, o que não justifica ele também perturbar a aula do professor. Mas dá pra entender. Tá, mas agora deixa eu falar o que vocês realmente querem saber, que é a questão das matérias. No primeiro período eu tive 5 matérias: Cálculo 1A, Geometria Analítica e Cálculo Vetorial, Matemática Básica, que de básico não tem nada, Panorama da Física e Física por Atividades. Bom, primeiro a mais temida, que é o Cálculo 1A, como é na UF, e Cálculo basicamente é o estudo da função. Então é muito bom você ter definido na sua cabeça o que é função, como que se usa, as regras de funções, como você mudando o número aqui, como é que ela vai, se ela vai para cima, se ela vai para baixo, se ela vai para o lado, se ela vai para o outro. Sério, estuda isso muito, e se você não estudou isso muito bem porque você teve um ensino médio fraco e tal, estuda o Sturt, que provavelmente é o livro que você vai ter na sua faculdade. O Sturt é muito bom porque mesmo se o seu professor ensinar muito mal, o Sturt explica devagarzinho, então você já vai aprendendo a matéria. E para você mandar bem em cálculo, eu aconselho você estudar primeiro as matérias que vão ser limite e derivada. Basicamente você vai ter limite, derivada e integral em cálculo, só que integral é só o inicinho dela, você vai ver depois mais de integral. Então se você estudar limite e derivada, você já consegue garantir pelo menos uma nota muito boa na P1. E na P2 provavelmente vai ter limite, derivada e o inicinho de integral. E aí se você for bem na P1, você pode se dar o luxo de não precisar ficar batalhando por uma nota muito alta. Já a GA, ou Geometria Analítica e Cálculo Vetorial, ela deveria ser uma matéria fácil, geralmente ela é uma matéria fácil. Só que o professor que estava dando a matéria, ele claramente não gostava dessa matéria e estava empurrando com a barriga. GA, para quem não sabe, é o estudo do espaço vetorial. Ele estuda o R2, que são as coordenadas X, o eixo X e o eixo Y, e aí o plano cartesiano é R2, e estuda o R3, que é o X, o Y e o Z, que aí é um conceito que talvez você não tenha tido na escola, se você não teve, estuda, porque você vai cair direto na faculdade. E ele estuda isso, essa é a parte da geometria, e a parte analítica são rotações e matrizes. Só que, pra falar a verdade, não teve muito de matriz não, foi mais a parte da geometria, o que é bom porque eu gosto de geometria. E aí ele usava vetores, usava uma série de conceitos que não são difíceis na teoria, só que acabaram sendo porque a gente teve que se virar lendo vários livros, fazendo exercícios na internet, pegando coisa em biblioteca e tal. Mas já era meio certo que uma hora isso ia acontecer na faculdade, ter o professor que tá ali cagando pra você. Eu só não esperava que ia ser logo de cara, logo no primeiro período. Mas até que gostei, porque eu já tive essa experiência e já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Já a matemática básica, ela deveria ser básica. Se não está sendo básica, ou é porque o professor é carrasco, ou é porque você não teve um bom fundamento na escola. E eu acho que nesse eu não tive um bom fundamento na escola, apesar de eu ter vindo de uma escola particular. Então eu tive que me virar bastante, porque
Ele dava funções também, funções até que eu ia bem, só que números complexos e matrizes eu não estava indo tão bem. Então eu tive que estudar bastante por fora para eu conseguir algumas coisas, tipo coordenada polar e tal, e conseguir passar na matéria. Eu não precisei para VS, o que foi bom, mas mesmo assim ainda foi um sufoco para conseguir numa matéria tão básica. Eu quase ter ido pra VS, eu fiquei tipo com 6,5, por aí. Bom, panorama da física, essa é uma matéria que eu gostei bastante. No início eu pensei que ela ia ser bem chata, mas não foi não. Ela basicamente é uma matéria de palestras. E aí iam vários doutorandos da casa explicar o que eles estudam, explicar o mercado de trabalho até, vários conceitos, explicar como que é feita uma pesquisa, as bases, os fundamentos, e isso a gente gostou bastante. Eu vou falar pela turma, dava pra ver que a galera tava gostando até, e também é bom porque aumenta o CR, né, porque era só ouvir palestra e depois eles preenchiam um questionário sobre, então não era nada de outro mundo, e aí quase todo mundo ficou com uma nota bem alta, então foi legal, mas não só por causa do CR, foi legal por causa que a matéria era legal mesmo. E a última, que é Física por Atividades, eu acho, porque eu tenho quase certeza que ela só tem na UF. Mas mesmo assim eu vou falar. Basicamente ela é uma matéria introdutória à Física 1. Porque Física 1, assim como a maioria dos cálculos, ela tem uma taxa de retenção bem alta. Ou seja, muitas pessoas reprovam nela. E aí eles criam certas maneiras para as pessoas não ficarem nessas matérias. E Física por Atividades é uma delas. Lá a gente estuda o que seria em Física 1, só que sem as contas. Então são mais exercícios mentais. A gente tem um problema lá e a gente tem que responder o que aconteceria com esse problema, só que sem fazer nenhuma conta. Tipo, sei lá, eu jogo uma coisa pra cá e tem uma outra força pra cá, sem usar números. Será que vai parar? Em quanto tempo vai parar? Ou vai infinito, sabe? Esse é um exemplo bem básico, mas é só um exemplo. Mas felizmente a UF, como em várias outras faculdades, tem um esquema de tutores. Tutores são basicamente monitores que são doutorandos da casa, e aí eles explicam as matérias. Eles salvaram bastante a minha vida e eles sempre davam dicas do que ia cair na prova e tal, que possivelmente ia cair na prova, né? E lá também a gente podia perguntar de tudo que a gente quisesse, sei lá. E o que acontece se eu chegar perto da velocidade da luz? O que acontece se eu entrar num buraco de minhocas? Eles sempre explicavam, eles eram bem pacientes, então foi bem legal. E eu tive dois tutores, o Gustavo e o Leandro. O Gustavo, ele é da parte mais teórica, que é uma parte que eu não gosto tanto. E ele já me explicou várias vezes o que ele tá fazendo no doutorado, só que pô, o cara tá muito na minha frente, já terminou a graduação, já terminou o mestrado, já tá no meio do doutorado, então eu nunca entendi direito. Mas ele é bem legal e parecia ser um negócio muito louco lá que ele tava estudando, e eu pretendo um dia ter conhecimento suficiente para entender. E já o Leandro, ele é da parte mais experimental, uma parte que eu gosto mais, e até por isso eu fui criando uma afinidade maior com ele. E hoje eu participo da iniciação científica no projeto que ele trabalha, que no projeto basicamente a gente estuda Stopping Power. Basicamente a gente joga uma partícula no alvo e vê o que acontece. Então a gente estuda a velocidade, a aceleração, o ângulo de saída e tal. Então eu tô gostando bastante. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo lá dentro do laboratório. Eu não prometo nada, mas eu acho que eu vou conseguir sim, porque a galera é bem legal. Eu vou até perguntar se o professor orientador lá, ele consegue dar uma explicada melhor. Tipo, o cara é genial, sério, tipo o Roberto Linares. Sempre que eu tô com alguma dúvida e tal, eu mando um e-mail pra ele, quase que na hora ele responde, ele me manda vários links, me manda e-mails gigantescos, e ele sempre faz pausas pra abrir parênteses pra me explicar. Então eu curto bastante, tô aprendendo muito. E, bom, quando eu entrei na física, eu tava em dúvida se eu queria física ou engenharia mecânica, e eu entrei lá na física porque qualquer coisa eu fazia o ciclo básico, depois mudava. E aí, eu até, a parte da iniciação científica foi para ver se eu realmente gostava disso. Junto com a iniciação, eu também puxei o projeto do Baja, que é isso aqui, para quem não conhece. São tipo bugs, e é uma competição entre várias faculdades do Brasil e do mundo todo, e depende, né, se é campeonato estadual, brasileiro, sei lá, mundial e tal.
Então eu tive a experiência lá, eu fiquei um tempo no Baja, eu fui da equipe Tufão. A galera também era super gente boa e tal, não tive problema com ninguém, mas não era pra mim, sabe? Eu não gosto muito disso, então eu preferi sair do Baja e continuar na iniciação científica. Mas, tipo, eu super indico pra quem gosta disso, é muito maneiro. Eu aprendi muita coisa lá de câmbio, de freio. Eu fiquei mais na parte de transmissão, né? Então eu aprendi o câmbio CVT, o câmbio de marchas normal, como funciona. Então eu curti a experiência, foi uma coisa maneira. Mas não é pra mim. Tá, agora uma parte que eu achei um pouco ruim do curso foi a parte das desistências. Quando eu comecei, tinha umas 50 pessoas na sala. E antes da P2, a galera desistiu até mesmo antes de fazer a prova, tinha umas 20 ou 30 pessoas. Então uma desistência bem grande, e fora os que fizeram as provas, mas não tiveram nota suficiente nem para ir para VS. Para ir para VS você precisa ter mais de 4 e menos de 6. Se você for mais de 6 você já passou, entre 4 e 6 você vai para VS, e menos de 4 você já repetiu direto. Então tinha uma galera que já tinha repetido direto. E sabe, isso não é uma coisa legal, eu não sei muito bem por que acontece, eu tenho um palpite que seja porque a nota para entrar em física é baixa, então até para não ficar sem faculdade, ou não ficar com aquela pressão da família, algumas pessoas escolhem, só que elas esquecem que é fácil para entrar, mas é difícil para sair, e não tem sentido você ficar num negócio que você não gosta só para estar. Então acabou que acontece isso por consequência. Mas eu acho que foi isso, o vídeo ficou até um pouquinho longo, o bruto aqui tá com 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários. Eu pretendo voltar com o canal, sério, eu realmente pretendo. Agora eu tô de férias, então acho que eu vou ter um tempo a mais. Só que, nunca sei, né? Mas acho que é isso, valeu, falou, que coisa breve.